Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos, bem-vindos também aos recém-chegados. Esses aí eu pediria que dessem a honra de entrar aqui para a nossa comunidade, né? Vocês podem dar uma investigada aqui no canal, dar uma maratonada, tem muita coisa interessante. Quem está aqui é porque gosta de ficção científica, ficção fantasia, terror, sobrenatural. É o conteúdo aqui do nosso canal. Então eu pediria que vocês se inscrevessem no canal e o apoiassem da forma que vocês gostarem. Agora, interessante sempre será likes, compartilhamentos e os comentários. É o que eu sempre digo para todo mundo. Meu nome é Vitor Machado, né? E vamos tocar para frente. Hoje é quarta-feira, Interlúdio de Terror, dia 24 de janeiro. Nós estamos, como já há bastante tempo, há mais de ano, nós estamos sempre perseguindo dois direcionamentos. As quartas-feiras, o Interlúdio de Horror, são clássicos do horror sempre, normalmente atendendo a pedidos, e como vai ser hoje. E nos finais de semana a gente veio, durante aí o ano inteiro passado, fazendo o chamado Projeto Lovecraft. A gente narrou toda a obra do Howard Phillips Lovecraft, e agora, a partir desse ano, a gente começou uma espécie de projeto Lovecraft 2.0, onde a gente vem narrando histórias do Lovecraft em coprodução com outros autores, também alternando para obras do pessoal do chamado Círculo Lovecraft. São escritores que se reuniram em torno dele, né? Beberam da fonte que o Lovecraft construiu, né? Isso tudo vocês podem, tem comentários sobre isso em toda a obra que a gente vem narrando, né, de um bom tempo para cá. Bem, é isso daí. Hoje nós vamos para uma obra do mestre dos mestres, o cara que era o maior ídolo do Lovecraft, que é o Edgar Allan Poe. A gente já tem alguns contos dele aqui, vocês podem dar uma olhada, tem uma playlistzinha Edgar Allan Poe. E hoje eu vou para um conto. Ele é interessante que ele foi o primeiro conto do Edgar Allan Poe que eu li, quando eu era criança ainda. E também esse foi a primeira obra escrita impressa, né, e publicada do Edgar Allan Poe. Ele era ainda bastante jovem quando essa obra foi publicada. Ele tinha 23 anos. Essa obra é de 32, ele é de 1809, né? Ele tinha 20 e poucos aninhos, né? Estava começando na literatura. Essa obra dele foi publicada numa revista americana, a Philadelphia Saturday Courier, de 1932. Foi, na verdade, um concurso. O Poe escreveu vários contos dele, não ganhou com nenhum desses contos que ele escreveu. O Metzengerstein foi um deles. E não ganhou, mas o pessoal da revista gostou, tanto gostou que, mesmo ele não tendo ganho, eles publicaram a obra. Essa obra depois foi republicada várias vezes e tem uma longa história, a questão da publicação dela, mas isso nem é tão importante assim. Ela foi sendo... O Poe tinha planejado incluir esse conto em umas antologias. Ele iria fazer... Tem vários projetos não realizados do Poe em torno desse conto aí. Mas isso aí nem é tão importante. O debate assim, que geralmente se trava em torno do Metzengerstein porque ele tinha um subtítulo. Esse subtítulo não existia na primeira versão, depois ele foi introduzido e depois foi abandonado. Bem confuso. O subtítulo como é que é mesmo? Em imitação do alemão. Na verdade, essa expressão, ela
ela significa que é uma obra que tentava se focar ou se basear de alguma forma no gótico alemão. Vocês veem, em 32 o gótico alemão já não era novidade, né? Você vê que Frankenstein é de uns 30 anos antes, praticamente. Sim, babá terror. Olha ela aí circulando. Então, esse conto ele não é do auge do gótico alemão, mas ele nos Estados Unidos estava em plena moda gótico alemão. O gótico alemão já vinha de pelo menos um século antes, o auge dele, né? Até o início do século XIX. E aí a grande discussão que se trava é assim: era uma sátira ao gótico alemão? Era uma homenagem ao gótico alemão? Por quê? Porque o texto, ele é um típico texto do gótico alemão, castelos assombrados, famílias rivais, aquela coisa assim, e um tanto, para muitos críticos, um tanto exagerado esse sabor gótico. Mas olha, o Edgar Allan Poe ele construiu a obra dele no gótico, não mais aquele gótico com esses estereótipos do gótico alemão. Ele foi evoluindo e construindo o seu próprio gótico. Toda a obra dele é totalmente gótica, né? Todas as obras dele que vocês possam pegar são góticas, né? Mas então essa discussão se era uma sátira, se era uma homenagem, se era uma inspiração, se era uma tentativa de aproveitar o mercado do gótico, que o gótico alemão era um produto de venda boa, né, fácil, é uma discussão um tanto. É difícil saber. Talvez um misto disso aí tudo. Agora, com o tempo, ele foi ficando assim mais seguro de si e esse título, esse subtítulo, em imitação ao alemão ou à literatura alemã ou ao gótico alemão, foi retirada mais adiante. Deixou de aparecer nos livros. Hoje em dia, nas edições mais modernas, isso já nem existe mais. Então, essa é uma primeira discussão. Vocês são especialistas aí, ou gostam bastante, são aficionados de horror e, consequentemente, de gótico alemão também, tem que ser, né? É uma parte muito importante do gótico alemão e da literatura de horror. Então, vocês vão analisar e vão comentar aí o que vocês acham. Vocês acham que tem um saborzinho de, assim, meio de sátira ou não? Eu até nem acho. Eu acho que é uma obra típica de um escritor que estava começando a carreira, né? E a outra grande discussão é se é autobiográfico ou não é autobiográfico, porque tem aspectos da história, como o fato do personagem, o narrador ser um órfão, ter sido criado por outros. Aí tem uma lembrança da vida do próprio Poe. É uma discussão, é assim, então. Um detalhe interessante é que tinha um outro aspecto autobiográfico do Poe que não aparece nas versões, não vai aparecer na nossa narrativa aqui, porque ela não existe mais nos textos desse conto. Mas em algum momento, nas versões bem antigas, originais, aparece uma menção à morte da mãe do personagem por tuberculose, coisa que aconteceu exatamente com o Edgar Allan Poe, com a mãe dele, com a irmã também. Então, há alguma base para a gente constatar um certo toque, um certo aspecto autobiográfico nesse conto, né? Também é um detalhe do contexto, que é para isso que a gente faz as introduções aqui. O conto em si é muito legal, não foi muito adaptado, ele foi adaptado num filme muito bacana, de um filme francês, Histoire Extraordinaire, Histórias Extraordinárias, de 1968. São 3 histórias, todas 3 do Edgar Allan Poe, cada um com um diretor. Uma delas é o Max Zengerstein, que é o Roger Vadim, famosíssimo Roger Vadim, que é o diretor dessa história. E a outra inclusive esse Max Zengerstein, a personagem tem tem 2
pai e filha famosíssimos no cinema que participam, que estrelam esse capítulo aí esse conto, que é o Peter Fonda e a Jane Fonda. Então tem o Matt Zengerstein nesse filme, tem o William Wilson, que a gente já narrou aqui, e tem um outro que é a história do Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo. É um conto meio cômico, assim, satírico do Edgar Allan Poe, que é dirigido pelo Fellini. Interessante. Então esse filme, eu tenho ele em DVD, agora não sei se é fácil achar o link dele na internet. Eu vou dar uma olhada, se eu conseguir achar, eu boto o link, como eu tenho feito várias vezes, eu boto o link dele nos comentários fixados aqui. Esse foi uma adaptação, mas não tem mais muita coisa. É uma história, assim, realmente cinematográfica, me parece, né? E tem uma adaptação para música, que eu me lembro, é um autor romeno, Joan Balan, parece, que escreveu lá na década de 30, do século 20, né? 1930, escreveu uma peça para piano, que é baseado no Matt Zengerstein. Não só Matt Zengerstein e o Lulame, que é um poema do Poe. Isso é a inspiração dessa peça desse compositor romeno aí. E só. Não é uma obra que tenha inspirado tanta gente assim, né? Tanta coisa. Mas é um conto muito legal. Eu gosto bastante dele. Eu espero que vocês gostem também. Vamos lá então ouvir Matt Zengerstein, de Edgar Allan Poe, 1832. Saudações a todos, um abraço. Já que você está circulando aí o tempo todo, Babater Rodar, um tchau pra galera. Um abraço. Matt Zengerstein, 1832, Edgar Allan Poe. Pestis eram vivos, moriens tua mors ero. Vivendo fui sua praga, morrendo serei sua morte. Martim Lutero. O horror e a fatalidade têm tido livre curso em todos os tempos. Por que então datar esta história que vou contar? Basta dizer que no período de que falo, havia no interior da Hungria uma crença bem assentada, embora oculta, nas doutrinas da metempsicose. Das próprias doutrinas, isto é, de sua falsidade ou de sua probabilidade, nada direi. Afirmo, porém, que muito de nossa incredulidade, como diz La Bruyère, explicando todas as nossas infelicidades, vient de ne pouvoir être seul, provém de não podermos estar sozinhos. Mas havia na superstição húngara alguns pontos que tendiam fortemente para o absurdo. Diferiam os húngaros, bastante essencialmente, de suas autoridades do Oriente. Por exemplo, a alma, dizem eles, cito as palavras de um sutil e inteligente parisiense, ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible. Au reste, un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux. Só uma vez permanece num corpo sensível, quanto ao resto, um cavalo, um homem mesmo, não são senão a semelhança pouco tangível desses animais. As famílias de Berlichting e Metzengerstein viviam há séculos em discórdia. Jamais houvera antes duas casas tão ilustres acirradas mutuamente por uma hostilidade tão mortal. Parece encontrar-se a origem desta inimizade nas palavras de uma antiga profecia. Um nome elevado sofrerá queda mortal quando, como o cavaleiro sobre seu cavalo, a mortalidade de Metzengerstein triunfar da imortalidade de Berlichting. De certo, as próprias palavras tinham pouca ou nenhuma significância. Mas as causas mais triviais têm dado origem, e isto sem remontar a muito longe, a consequências igualmente cheias de acontecimentos. Além disso, as duas casas, aliás vizinhas, vinham de muito exercendo influência rival nos negócios de um governo movimentado. É coisa sabida que vizinhos próximos raramente são amigos, e os habitantes do castelo de Berlichting podiam, de seus altos contrafortes, mergulhar à vista nas janelas do palácio de Metzengerstein. Afinal, essa exibição de uma magnificência mais que feudal era pouco propícia a acalmar os sentimentos irritáveis berlichtingos, menos antigos
e menos ricos. Não há, pois, motivo de espanto para o fato de haverem as palavras daquela predição, por mais disparatadas que parecessem, conseguido criar e manter a discórdia entre duas famílias já predispostas a querelar, graças às instigações da inveja hereditária. A profecia parecia implicar, se é que implicava alguma coisa, um triunfo final da parte da casa mais poderosa já, e era sem dúvida relembrada com a mais amarga animosidade pela mais fraca e de menor influência. O conde Guilherme de Berlitzing, embora de elevada linhagem, era, ao tempo dessa história, um velho enfermo e caduco, sem nada de notável a não ser uma antipatia pessoal desordenada e inveterada pela família de seu rival, e uma paixão tão louca por cavalos e pela caça que nem a enfermidade corporal, nem a idade avançada, nem a incapacidade mental impediam sua participação diária nos perigos das caçadas. O barão Frederico de Metzengerstein, por outro lado, ainda não atingira a maioridade. Seu pai, o ministro G., morrera moço. Sua mãe, Dona Maria, logo acompanhara o marido. Frederico estava, naquela época, com 18 anos de idade. Numa cidade, 18 anos não constituem um longo período, mas num lugar solitário, numa solidão tão magnificente como a daquela velha casa senhorial, o pêndulo vibra com significação mais profunda. Em virtude de certas circunstâncias características decorrentes da administração de seu pai, o jovem barão, por morte daquele, entrou imediatamente na posse de vastas propriedades. Raramente se vira antes um nobre húngaro senhor de tamanhos bens. Seus castelos eram incontáveis. O principal, pelo esplendor e pela vastidão, era o palácio de Metzengerstein. Os limites de seus domínios jamais foram claramente delineados, mas seu parque principal abrangia uma área de 50 milhas. O acontecimento da entrada de posse de uma fortuna tão incomparável por um proprietário tão jovem e de caráter tão bem conhecido, poucas conjecturas trouxe à tona, referente ao curso provável de sua conduta. E, de fato, no espaço de 3 dias, a conduta do herdeiro sobrepujou a do próprio Herodes e ultrapassou de longe as expectativas de seus admiradores mais entusiastas. Orgias vergonhosas, flagrantes perfídias, atrocidades inauditas deram logo a compreender a seus apavorados vassalos que nenhuma submissão serviu de sua parte e nenhum escrúpulo de consciência da parte dele lhe poderia, de hora em diante, garantir a segurança contra as implacáveis garras daquele mesquinho Calígula. Na noite do 4º dia, pegaram fogo as estrebarias do castelo de Berlitzing, e a opinião unânime da vizinhança acrescentou mais este crime à já horrenda lista dos delitos e atrocidades do barão. Mas, durante o tumulto ocasionado por este fato, o jovem senhor estava sentado, aparentemente mergulhado em funda meditação, num vasto e solitário aposento superior do palácio senhorial dos Metzengerstein. As ricas, embora desbotadas colgaduras que balançavam lugubremente nas paredes, representavam as figuras sombrias e majestosas de milhares de antepassados ilustres. Aqui, padres ricamente arminhados e dignatários pontificiais, familiarmente sentados com o soberano, opunham o seu veto aos desejos de um rei temporal ou reprimiam com a supremacia papal o centro rebelde do grande inimigo. Ali, os negros e altos vultos dos príncipes de Metzengerstein, os musculosos corcéis de guerra pisoteando os cadáveres dos inimigos tombados, abalavam os nervos mais firmes com sua vigorosa expressão. E aqui, ainda, voluptuosos e brancos como cisnes, flutuavam os vultos das damas de outrora, nos volteios de uma dança irreal, aos acentos de uma melodia imaginária. Mas, enquanto o barão escutava ou fingia escutar a algazarra sempre crescente que se erguia das cavalariças de Berlitzing, ou talvez meditasse em algum ato de audácia mais novo e mais decidido, seus olhos se voltaram involuntariamente para a figura de um enorme cavalo, de um colorido fora do comum, representado na tapeçaria como pertencente a um antepassado sarraceno da família de seu rival. O cavalo se mantinha no primeiro plano do desenho, sem movimento, como uma estátua,
enquanto que mais para trás, seu cavaleiro derrotado perecia sob o punhal de um Metzengerstein. Abriu-se nos lábios de Frederico uma expressão diabólica ao perceber a direção que seu olhar tinha tomado, sem que ele o houvesse notado. Contudo, não desviou a vista. Pelo contrário, podia de forma alguma explicar a acabrunhante ansiedade que parecia apoderar-se, como uma mortalha, de seus sentidos. Era com dificuldade que conciliava suas sensações imaginárias e incoerentes com a certeza de estar acordado. Quanto mais olhava, mais absorvente se tornava o feitiço, mais impossível lhe parecia poder arrancar seu olhar do fascínio daquela tapeçaria. Mas a algazarra de fora se tornou de repente mais violenta, e com um esforço constrangedor desviou sua atenção para o clarão de luz vermelha lançado em cheio sobre as janelas do aposento pelas cavalariças chamejantes. A ação, porém, foi apenas momentânea. Seu olhar se voltou maquinalmente para a parede. Com extremo espanto e horror, verificou que a cabeça do gigantesco corcel havia, entre mentes, mudado de posição. O pescoço do animal, antes arqueado, como que de compaixão, sobre o corpo prostrado de seu dono, estendia-se agora, plenamente, na direção do barão. Os olhos, antes invisíveis, tinham agora uma expressão enérgica e humana, e cintilavam com um vermelho ardente e extraordinário. E os beiços do distendido cavalo, que parecia enraivecido, exibiam por completo seus dentes sepulcrais e repugnantes. Estupefato de terror, o jovem senhor dirigiu-se cambaleante para a porta. Ao escancará-la, um jato de luz vermelha, invadindo até o fundo do aposento, lançou a sombra dele em nítido recorte de encontro à tapeçaria tremulante. Ele estremeceu ao perceber que a sombra, enquanto se detinha vacilante no umbral, tomava a exata posição e preenchia precisamente o contorno do implacável e triunfante matador do sarraceno Berlifitzing. Para aliviar a depressão de seu espírito, o barão correu para o ar livre. No portão principal do palácio encontrou 3 cavalariços. Com muita dificuldade e com imenso perigo de suas vidas, continham eles os saltos convulsivos de um cavalo gigantesco e de cor avermelhada. — De quem é esse cavalo? Onde o encontraram? Perguntou o jovem num tom lamentoso e rouco, ao verificar instantaneamente que o misterioso corcel do quarto tapeçado era a reprodução do furioso animal que tinha diante dos olhos. — Ele vos pertence, senhor, respondeu um dos cavalariços, ou pelo menos não foi reclamado por nenhum outro proprietário. Nós o pegamos enquanto fugia, todo fumegante e escumando raiva das cavalariças incendiadas do castelo de Berlifitzing. Suponho que pertencesse à manada de cavalos estrangeiros do velho conde. Levamo-lo para trás, como se fosse um dos remanescentes da estrebaria. Mas os empregados ali negam qualquer direito ao animal, o que é estranho, uma vez que ele traz marcas evidentes de ter escapado dificilmente dentre as chamas. As letras WVB estão também distintamente marcadas na sua testa, interrompeu um segundo cavalariço. Suponha, portanto, que eram as iniciais de Wilhelm von Berlifitzing, mas todos no castelo negam peremptoriamente conhecer o cavalo. É estranhamente singular, disse o jovem barão com um ar pensativo e parecendo inconsciente do significado de suas palavras. É, como vocês dizem, um cavalo notável, um cavalo prodigioso, embora, como vocês muito bem observaram, de caráter arisco e intratável, pois que me fique pertencendo, acrescentou ele depois de uma pausa. Talvez um cavaleiro como Frederico Metzengerstein possa domar até mesmo o diabo nas cavalariças de Berlifitzing. Estais enganado, senhor. O cavalo, como já dissemos, creio eu, não pertence às cavalariças do conde. Se tal se desse, conhecemos demasiado nosso dever para trazê-lo à presença de uma nobre pessoa de vossa família. É verdade, observou o barão secamente. Nesse momento, um jovem camareiro veio a correr, afogueado do palácio.
sussurrou ao ouvido de seu senhor a história do súbito desaparecimento de pequena parte da tapeçaria, num aposento que ele designou, entrando ao mesmo tempo em pormenores de caráter minucioso e circunstanciado. Mas, como tudo isso foi transmitido em tom de voz bastante baixo, nada transpirou que satisfizesse a excitada curiosidade dos cavalariços. O jovem Frederico, enquanto ouvia, mostrava-se agitado por emoções variadas. Em breve, porém, recuperou a compostura e uma expressão de resoluta maldade espalhou-se-lhe na fisionomia ao dar expressas ordens para que o aposento em questão fosse imediatamente fechado e a chave trazida às suas mãos. Soubeste, senhor, da lamentável morte do velho caçador Berlitzing? Perguntou um de seus vassalos ao barão, enquanto, após a partida do camareiro, o enorme corcel que o gentil homem adotara como seu saltava e corveteava, com redobrada fúria, pela longa avenida que se estendia desde o palácio até as cavalariças de Metzengerstein. Não, disse o barão, voltando-se abruptamente para quem falava. Morreu, disse você? É a pura verdade, senhor. E suponho que para um nobre com o vosso nome não será uma notícia desagradável. Rápido sorriso abriu-se no rosto do barão. Como morreu ele? Nos seus esforços imprudentes para salvar a parte favorita de seus animais de caça. Pereceu miseravelmente nas chamas. Deveras! Exclamou o barão como que impressionado, lenta e deliberadamente, pela verdade de alguma ideia excitante. Deveras? Repetiu o vassalo. Horrível! Disse o jovem com calma e voltou sossegadamente ao palácio. Desde essa data, sensível alteração se operou na conduta exterior do jovem e dissoluto barão Frederico de Metzengerstein. Na verdade, seu procedimento desapontava a todas as expectativas e se mostrava pouco em acordo com as vistas de muita mamãe de filha casadora, ao passo que seus hábitos e maneiras, ainda menos do que dantes, não ofereciam algo de congenial com os da aristocracia da vizinhança. Nunca era visto além dos limites de seu próprio domínio, e, no vasto mundo social, andava absolutamente sem companheiros, a não ser, na verdade, aquele cavalo descomunal, impetuoso e fortemente colorido que ele, de contínuo, cavalgava a partir dessa época, tivesse qualquer misterioso direito ao título de seu amigo. Numerosos convites da parte dos vizinhos chegaram durante muito tempo. Quererá o barão honrar nossas festas com sua presença? Quererá o barão se juntar a nós para caçar javali? Metzengerstein não caça. Ou Metzengerstein não comparecerá. Eram as respostas lacônicas e arrogantes. Estes repetidos insultos não podiam ser suportados por uma nobreza imperiosa. Tais convites tornaram-se menos cordiais, menos frequentes, até que cessaram por completo. A viúva do conde de Berlitzing exprimiu mesmo, como se diz ter se ouvido, a esperança de que o barão estivesse em casa quando não desejava estar em casa, desde que desdenhava a companhia de seus iguais, e que andasse a cavalo quando não queria andar a cavalo, uma vez que preferia a companhia de um cavalo. Isto, de certo, era estúpida explosão da hereditária má vontade e provava tão só quanto se tornaram nossas palavras singularmente absurdas quando desejamos dar-lhes forma enérgica fora do comum. As pessoas caridosas, no entanto, atribuíam à alteração de procedimento do jovem fidalgo a tristeza natural de um filho pela precoce perda de seus pais, esquecidas, porém, de sua conduta atroz e dissipada durante o curto período que se seguiu logo após aquela perda. Alguns havia de fato que atribuíam a uma ideia demasiado exagerada de sua própria importância e dignidade. Outros ainda, entre os quais pode ser mencionado o médico da família, não hesitavam em falar numa melancolia mórbida e num mal hereditário, enquanto tenebrosas insinuações de natureza mais equívocas corriam entre o povo. Na verdade, o apego depravado do barão à sua montaria recentemente adquirida, apego que parecia alcançar novas forças a cada novo exemplo das inclinações ferozes e demoníacas do animal,
tornou-se, por fim, aos olhos de todos os homens de bom senso, um fervor nojento e contra a natureza. No esplendor do meio-dia, a horas mortas da noite, doente ou com saúde, na calma ou na tempestade, o jovem Metzengerstein parecia parafusado à selagem daquele cavalo colossal, cujas ousadias intratáveis tão bem se adequavam ao próprio espírito do dono. Havia, além disso, circunstâncias que, ligadas aos recentes acontecimentos, davam um caráter sobrenatural e monstruoso à mania do cavaleiro e às capacidades do corcel. O espaço que ele transpunha em um simples salto fora cuidadosamente medido e verificou-se que excedia, por uma diferença espantosa, as mais ousadas expectativas das mais imaginosas criaturas. Além disso, o barão não tinha um nome particular para o animal, embora todos os outros de suas cavalariças fossem diferenciados por denominações características. Sua estrebaria também ficava a certa distância dos restantes, e quanto ao trato e outros serviços necessários, ninguém a não ser o dono em pessoa se havia aventurado a fazê-los ou mesmo a entrar no recinto da baia particular daquele cavalo. Observou-se também que, embora os 3 estribeiros que haviam capturado o corcel quando este fugia do incêndio em Berlitzing houvesse conseguido deter-lhe a carreira por meio de um laço corrediço, nenhum dos 3 podia afirmar com certeza que tivesse, no correr daquela perigosa luta, ou em outro qualquer tempo depois, posto a mão sobre o corpo do animal. Provas de inteligência característica na conduta de um nobre cavalo árdego não bastariam, de certo, para excitar uma atenção desarrazoada. Mas havia certas circunstâncias que violentavam os espíritos mais céticos e mais fleumáticos. E dizia-se que, por vezes, o animal obrigava a multidão curiosa que o cercava a recuar de horror diante da profunda e impressionante expressão de seu temperamento terrível, e que, outras vezes, o jovem Metzengerstein empalidecera e fugira diante da súbita e inquisitiva expressão de seu olhar quase humano. Entre toda a domesticidade do barão, ninguém havia, porém, que duvidasse do ardor daquela extraordinária afeição que existia da parte do jovem fidalgo pelas ferozes qualidades de seu cavalo. Ninguém, exceto um insignificante e disforme pagenzinho, cujos aleijões estavam sempre à mostra de todos e cujas opiniões não tinham a mínima importância possível. Ele, se é que suas ideias são dignas afinal de menção, tinha o desplante de afirmar que seu senhor jamais montava na sela sem um estremecimento inexplicável e quase imperceptível, e que ao voltar de cada um de seus demorados e habituais passeios, uma expressão de triunfante malignidade retorcia todos os músculos de sua fisionomia. Numa noite tempestuosa, Metzengerstein, despertando de um sono pesado, desceu como um maníaco de seu quarto e, montando a cavalo a toda a pressa, lançou-se a galope para o labirinto da floresta. Uma ocorrência tão comum não atraiu particular atenção, mas seu regresso foi esperado com intensa ansiedade pelos seus criados, quando, após algumas horas de ausência, as estupendas e magníficas seteiras do palácio de Metzengerstein se puseram a estalar e a tremer até as bases, sob a ação de uma densa e lívida massa de fogo indomável. Como as chamas, quando foram vistas pela primeira vez, já tivessem feito tão terríveis progressos que todos os esforços para salvar qualquer parte do edifício eram evidentemente inúteis, toda a vizinhança atônita permanecia ociosa e calada, se não apática. Mas outra coisa inesperada e terrível logo prendeu da turba e demonstrou quão muito mais intensa é a excitação provocada nos sentimentos de uma multidão pelo espetáculo da agonia humana do que suscitada pelas mais aterradoras cenas da matéria inanimada. Ao longo da comprida avenida de anosos carvalhos que levava da floresta até a entrada principal do palácio de Metzengerstein, um corcel, conduzindo um cavaleiro sem chapéu e em desordem, era visto a pular com uma impetuosidade que ultrapassava a do próprio demônio da tempestade. Era evidente que o cavaleiro não conseguia mais dominar a carreira do animal.
a angústia de sua fisionomia, os movimentos convulsivos de toda a sua pessoa mostravam o esforço sobre-humano no que fazia. Mas som algum, a não ser um grito isolado, escapava de seus lábios lacerados, que ele mordia cada vez mais num paroxismo de terror. Num instante, o tropel dos cascos ressoou forte e áspero, acima do bramido das labaredas e dos assobios do vento. Um instante ainda, e transpondo de um só salto o portão e o fosso, o corcel lançou-se pelas escadarias oscilantes do palácio e, como cavaleiro, desapareceu no turbilhão caótico do fogo. A fúria da tempestade imediatamente amainou e uma calma de morte sombriamente se seguiu. Uma labareda pálida ainda envolveu o edifício como uma mortalha e, elevando-se na atmosfera tranquila, dardejava um clarão de luz sobrenatural, enquanto uma nuvem de fumaça se abatia pesadamente sobre as ameias com a forma bem nítida de um gigantesco cavalo. Fim.